Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área, a gente vai iniciar então aqui a nossa terceira aula, né, de Node.js, no qual a gente vai então estar abrindo então um servidorzinho ali para a gente já ver a nossa rota, tá? Utilizando um módulo que chama Express aqui do Node.js, mas a gente vai ver aqui mais para frente, não se preocupe com isso, perfeito? Bom, então primeiramente o que a gente vai fazer? Dentro da nossa pasta aqui, aberto no Visual Studio Code, nós não temos nenhum arquivo ainda, tá? Porém, nós temos aqui o PowerShell, o CMD praticamente aqui do nosso Visual Studio Code, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, então? Aqui eu posso dar um npm init, beleza? Aí ele vai fazer algumas perguntas para mim, tá? Por exemplo, qual que é o nome do pacote? Então, eu vou colocar primeiro projeto Node.js. Node.js, beleza? Aí ele vai me perguntar qual que é a versão, então 1.0.0. A descrição, então, meu primeiro projeto em Node.js, beleza? Entry point index.js, pode deixar index.js mesmo, não tem problema nenhum. O comando de teste pode dar só enter, git repositório a gente não vai ter ainda, keywords também não. O autor, vou colocar Pedro Zuin aqui então. Aí no caso você coloca o seu nome, beleza? A gente não tem uma licença e tá tudo ok, basta digitar yes e dar o enter, tá? Bom, então ele criou aqui para nós um arquivo chamado package.json. Package.json ele faz então o gerenciamento de pacotes que nós vamos instalar aqui no nossa aplicação. Mas o mais interessante aqui para nós então é o que? É já detectar aqui que de fato nós temos tudo que as informações que nós colocamos, nós temos aqui nesse package.json, beleza? Bom, basicamente então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo chamado index.js, beleza? Dentro desse index, antes de executar de fato o Node, para ele escutar uma porta e tudo mais, nós vamos instalar um pacote aqui então, npm install express, beleza? Basicamente isso, vamos instalar aqui essa dependência, e aí no caso, quando ele terminar aqui, eu retorno com vocês, perfeito? Até já! Bom, perfeito, ele já finalizou a instalação aqui então, aqui ele adicionou dois arquivos, um é o Node Modules, né, que daí no caso ele adicionou, porque o Express ele depende de outros módulos também para executar. Então, aí de fato ele já adicionou todos para nós aqui, inclusive nós temos o Express aqui disponível para nós, tá? Que no caso ele está aqui, perfeito? Bom, tranquilo. Nesse caso aqui, nós temos o package.json e package.lock.json, que daí no caso seriam as dependências ali, então, de desenvolvimento do nosso projeto, tá? Mas não vamos se atentar muito aqui aos arquivos, vamos se atentar primeiramente aqui, então, ao início do desenvolvimento. Então, aqui eu vou declarar uma constante, onde vai se chamar express. Beleza? Ele vai receber o require de express, tá? Então, aqui eu estou importando esse módulo para dentro do nosso código, tá? Então, depois disso daí, eu também tenho que declarar uma constante chamada app. No caso, ele vai receber express como uma função, perfeito? Para de fato executar alguma coisa aqui para nós e poder nos mostrar alguma coisa, tá? Então, de cara aqui, então, eu vou dizer o seguinte, app.listen na porta 3000, tá? Aqui, se não me engano, eu tenho que passar ele assim, tá? Eu vou executar uma função de callback, que vai me dizer um console.log em rodando servidor na porta. Mas aqui eu posso até fazer o seguinte, que geralmente nós declaramos assim, const port 3000. E aqui nós passamos esse parâmetro port para o listing aqui, tá? Nada muito complexo aqui, bem simples de ser executado, tá? Rodando esse servidor na porta, vai mostrar para nós 3000. Beleza, então como que a gente faz para executar? Nós vimos nas outras aulas, na outra aula, que se nós executarmos node e o nome do arquivo, ele vai executar o que está dentro do arquivo, correto? Então se a gente vir aqui e dar um node index.js, vamos ver como ele se comporta aqui. Bom, beleza, rodando o servidor na porta 3000, tá? Se de fato nós viermos aqui no nosso navegador e colocar localhost na porta 3000, a gente pode ver já que ele já retornou a cannot get, então a gente não tem uma rota get, porém, foi executado, tá? Não deu um erro 404, ou seja, ele encontrou esse servidor em algum lugar. Retornando para o código, agora eu vou parar de rodar o Node, tá? Aqui, e vou dizer o seguinte, por exemplo, app.get, uma rota get, vou passar barra, tá?
Vou passar uma função de callback aqui no caso. Não se atentem muito, ou melhor, não se prendam muito aqui nesse caso. Só estou mostrando para vocês como que vai funcionar, tá? Então não se preocupe se você não estiver entendendo muito. Aqui eu vou passar um REQ e um RES, tá? Que vai ser a requisição do cliente e a resposta do servidor, beleza? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um res.send, beleza? Vou colocar então, olá, mundo. Beleza? Sem muito segredo aqui, então, a gente vai... aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos declarando uma rota do tipo get, tá? Qual que vai ser essa rota? A padrão, a home, perfeito? Quando for chamado essa rota home, nós vamos invocar a função de callback, tá? Aonde eu vou ter a opção de ter o REQ, por exemplo, o que vem como requisição. Quando nós fazemos o consumo de uma API, geralmente nós passamos, tá? O body, o data lá, que aí no caso ele vai ser enviado para o servidor. Quando chega no servidor através dessa rota, esse arquivo data ou o body lá da nossa requisição, esse arquivo que foi enviado aí no caso, um objeto, um formulário, alguma coisa, ele vai chegar através do REQ. Enquanto a resposta do servidor, que o servidor vai responder para a requisição, vai ser enviada através do REST. Então, por isso que eu estou colocando aqui o REST.send, olá mundo, tá? Se nós executarmos aqui, então, node index.js, ele já vai mostrar para nós que está sendo executado na porta 3000. Se nós voltarmos no nosso browser e dar um F5, olha lá que legal. Então, a resposta do servidor foi um olá mundo, tá? Bem simples, tá? A gente vai entender todo esse esquema de roteamento, toda essa parte de rotas, né? Da get, post, put, delete, então tudo aí a gente vai ver. Não se apressem para aprender. Eu gostaria que vocês tivessem entendido essa parte aqui, justamente para a gente já poder participar ali, então, de algumas rotas e já fazer algum sisteminha de roteamento para a gente entender, tá? Bom, mas isso é papo para uma próxima aula. Te vejo lá. Então, até mais.